Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Eu vou pedir para você deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, quebra um galho aí, é de graça, vale a pena, tem um monte de conteúdo diferente, um monte de... Cara, nem eu entendo às vezes como é que eu chego nos vídeos. Outro dia eu tava tentando explicar, a pessoa perguntou, falei, tem um canal lá, tal, não sei o que. Do que é? Mano, de filme, de série, de livro, de música, de comportamento, de crítica, né? Porque eu acho que o vídeo aqui acaba tendo de tudo um pouco, né? Que nem o Felipe já tinha batizado. Você vai ter a pérola de sabedoria no final, né? Não que eu seja sábio, mas eu tô tentando. Vai ter meus poemas aqui. A minha ideia é indicar coisas legais para vocês, coisas até que vocês tenham assistido, mas para rever com novos olhos, quando eu ponho a reflexão no final, ou fazer algumas análises, né? Ou indicar algumas coisas que são meio fora do comum. Eu trabalho muito com jovens, então são pessoas que estão começando. Às vezes você fala assim, pô, puta, mano, você indicou Scarface? Tem gente que não assistiu Scarface ainda, tem um monte de gente nova chegando. O poema de hoje vai falar disso aqui, tá? Eu já separei o poema. E é essa a ideia. Você vai ter sempre uma nova... eu acho que fico muito feliz quando a minha sobrinha, a Gabriela, ela comenta o vídeo e fala, ô tio, você falou lá de tal... Aí ela vai, ela pesquisa, ela vai atrás, ela amplia a ideia, assim. Eu lembro do dia que ela viu o vídeo do Blackmore's Night, ela falou, tio, ele tem 3 castelos! E ela já curtia o Blackmore's Night de ouvir em casa, assim. Então eu acho muito legal quando alguém assiste o vídeo do canal e vai atrás daquele material, mesmo ele não sendo o último lançamento da Netflix. É legal quando eu faço isso, eu sinto uma diferença muito grande na quantidade de pessoas que assistem um vídeo, por exemplo, de algo que acabou de sair, do que eu vou fazer hoje, de um vídeo de um filme de 2006, tá? Então, o canal é sobre tudo um pouco, assim, e hoje, eu recomendo filme de 2006, você vai achar aqui no YouTube, dá para assistir de boas, assim, é muito legal, chama Botinada, a história do punk brasileiro, feito pelo VJ Gastão Moreira, que é um cara que manja muito de música, assim, eu já falei aqui no meu vídeo de apresentação, eu falo, eu gosto muito do canal do Regis, gosto muito de João Gordo, gosto muito, mas assim, o Fábio Massari, o Gastão Moreira, que tem o KZG News, ele com outro canal do Iplash lá que, meu, é muito legal assim. E o Regis e o Gastão, quando você quer saber da história do rock nacional, eles fizeram um grande serviço nos quadros de entrevistas dele, né? O Gastão com o Clemente. E aí, o que o Gastão fez? O Gastão fez um documentário contando a história do movimento punk no Brasil. E é maravilhoso. Ele conseguiu entrevistar todo mundo, tá? Praticamente todo mundo que estivesse vivo. Ele conseguiu imagens legais, ele vai contar histórias fantásticas de como que cresce o movimento, das brigas que existiam, das rivalidades, da ideia de conhecer bandas novas, das bandas que surgiram. Então, assim, o Gastão, ele tem, eu acho muito legal o material que o Gastão e o Regis produzem, no sentido de ser extremamente didático. Você segue o modo como eles estão propondo o material e então eles te dão chance de ampliar os horizontes dentro do estilo musical. Eu sou muito grato ao Gastão, por exemplo, na época que ele tinha o Fúria Metal, que ele apresentou para mim o Stoner Metal, que hoje eu era um headbanger, mas eu virei um stoner, né? Sem a parte das drogas, pelo menos nos últimos 12 anos. Aceitei Bafomé e mudei minha vida. E dá pra gente ficar de boas. E quem quiser, eu acho é muito particular, tá? Nem sim, nem não. Cada um sabe
os caminhos que tem que trilhar para saber onde você vai chegar, saber fazer as escolhas. Às vezes a gente vai fazer escolhas erradas na vida, tá? Ponto. Então, assim, é muito didático o modo como ele vai tratar a história, mas didático sem ser chato. Então, o Butinada, ele é muito legal, porque ele vai, numa forma cronológica, contar a história do movimento punk aqui no Brasil, em particular em São Paulo, onde vai ter a Grande Gênesis. Ele vai passar pelo começo do fim do mundo, da repressão, das tretas que você tinha. Meu, eu moro aqui no ABC, a gente viveu isso. O medo de pegar trem no visual e apanhar de careca e tretar com punk. Eu tenho o Alex, que é camarada, que a gente sempre faz as coisas juntos, que o Alex era carniça, né? Então, assim, você tem o André Punk, né? Que a gente teve banda junto, a gente teve naquela época do crossover, então tinha o punk, tinha os metaleiros, tudo junto, assim, tocando DRI, o Paulo sem saber cantar Violence Pacification, e a gente continua tentando. Então, assim, é muito legal, porque ele vai trazer pra gente um material muito importante para a história do Brasil, tá? Isso é um movimento que vai ter uma série de ramificações, assim. É legal você assistir esse documentário do Gastão, e tem um outro documentário que eu não lembro agora o nome dele, depois eu vou pesquisar, eu faço um vídeo sobre ele, que fala das bandas de Brasília. E aí tem eles contando quando eles chegaram aqui em São Paulo para tocar nos lugares que eram punk. E aí você tem declarações do João Gordo, do Clemente, né, que trabalharam nessas casas, assim. Então é muito legal, vale muito a pena. Você tem depoimentos extremamente sinceros, tem hora que chega a ser engraçado, assim, você vê, e também dá uma nostalgia, né? Então, Mauá, por exemplo, tem o Garotos Podres, né, ainda, que é uma banda extremamente relevante, né? A gente teve um movimento punk muito forte aqui no ABC, em São Paulo. O lance dessa treta constante que existia, né? Do modo de cada um ver, né? E é interessante como que o pessoal do ABC vai descrever o pessoal de São Paulo, como o pessoal de São Paulo vai descrever as diferentes histórias que tinham, né? O João Gordo, no canal dele, aqui na pandemia, ele tem feito uma série de entrevistas com punks daquela época, assim, e é muito legal você ver os caras. Então, ele amplia um repertório seu para entender a história de São Paulo do final dos anos 70, dos anos 80 até chegar no final dos anos 90. O Ratos de Porão, por exemplo, que vai fazer essa ideia, ele vai abraçar essa ideia do crossover e vai começar a andar com os headbangers, entender que, não é esse negócio de essas tonteiras de treta, assim, mas que vai ter um monte de treta em cima do Ratos de Porão em função disso. Mas é legal, porque o que o Gastão fez que é maravilhoso nesse filme? Ele não fica só nos canones, né? Ele vai contar a história de todo mundo que teve alguma participação, de todas as bandas, vai procurar as pessoas que fizeram parte disso, vai procurar o depoimento dessa galera e assim, você vai ter uma construção muito legal desse filme chamado Botinada. Botinada, né? Porque o punk usava o coturno, vai falar de careca e tudo mais, mas a ideia do punk, né? De coturno e as tretas que aconteciam, né? Então você tinha várias tretas. O sistema ferroviário aqui do ABC até São Paulo era um caos de noite, né? Quando a galera vinha das baladas, eu vinha da Fofinha, vinha às vezes trancando, eu era moleque, né? Eu tinha 13, 14 anos, assim, né? Não, acho que eu tinha 15 anos.
que eu já, quando eu comecei a ir pra Fofinho, eu já tinha entrado no colégio. Não, tava na oitava série a primeira vez que fui na Fofinho. Com o pessoal, com o Paulo, com o Carlos, os caras eram mais velhos. Nossa, eu olhava o Clóvis, o Danilo, o Sandro, eu olhava aquilo ali, eu achava muito louco, assim, né? E aquela aventura, e você sair meio Warriors, assim, você não tinha ideia do que ia acontecer, né? O Éder viveu isso, todos os meus camaradas aqui que tem a minha ideia, a minha ideia e a minha idade, né? O Paulo, a gente viveu isso, então é muito legal você ver o documentário e conhecer melhor histórias de coisas que você viveu e nem sabia que estava acontecendo isso em paralelo. A história do festival Começo do Fim do Mundo é magnífica, né? O apoio das gravadoras da galeria, assim, então lojas de disco que fizeram. O Kalanka ajudou algumas bandas a lançar os discos e tudo mais. Então ele mostra toda essa história assim, bem detalhada, de uma maneira gostosa de assistir. É um filme que a hora que você vê, meu, acabou, você queria assistir mais coisas. Assim. Eu acho que o Gastão tinha que lançar Botinada 2, ou Segundo Pé. Tá legal? Então eu recomendo aqui no YouTube o filme Butinada do Gastão Moreira. Poema de hoje: Revoluções. Há uma revolução acontecendo neste exato momento. Em algum lugar, uma jovem mente questiona todos os dogmas e não permitirá de modo algum partidos ou igrejas, família ou escola, perverterem a pureza da nova ordem a ser estabelecida, até que outra jovem mente reinicie esse incessante e essencial processo de reciclagem ideológica. Quando eu converso com meus alunos, quando eu entro, assim, que eu começo. Hoje uma aluna me falou assim: você conhece. Falamos de. Que a apostila dele está falando de música, de estilo musical e tudo mais. E aí ela falou: você conhece tal coisa? Eu falei: puta, eu não conheço. Eu vou ter que procurar. Pode ser que eu não goste. Pode ser que eu vou. Eu evito agir como tiozão. Assim, essas músicas nada. Eu amo Slipknot. Apesar que o Slipknot já entrou na fase da aceitação. Mas assim, então. Ter a mente aberta, mas entender que eu envelheci e que tem um monte de coisa sendo fermentada, fomentada, que está em ebulição ali, tem uma série de... Eu acho mó barato quando a minha sobrinha me questiona. Fala assim: tio, mas tal coisa... E ela assim, ela tá lendo, ela começou a ler Os Miseráveis, né? E ela começou a conversar comigo. Eu achei muito legal ela ter feito essa transição, né? De obras mais maduras, assim, mas sem deixar de ser adolescente, sem deixar de ser jovem. A gente tem que entender esse processo e ficar atento ao que pode surgir de legal disso e o que a gente pode ganhar com eles, né? Esse questionamento deles ao que está aqui não está acontecendo à toa. Como a gente questionou, como os jovens questionaram e fizeram um movimento muito louco, com altos e baixos, e muito legais, como acontece no Butinada do Gastão Moreira. Assista, é um documentário, é um filme muito legal, um filme documental muito legal que você precisa conhecer. Quanta coisa rica e doida aconteceu aqui do ladinho da gente. Você já assistiu esse documentário? Fala aí no vídeo, dá um toque se você conhece, se você não conhece, se você conhecer alguma outra história sobre ele que eu deixei de falar aqui, informações sobre coisas que eu deixei de falar, vídeos que você quer ver, se inscreve, deixa o like, o dislike, e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society. Como diria Ratos de Porão, é preciso mudar o sistema policial porque eles estão matando a pau. Gente inocente, mano, ouça o disco Brasil do Ratos de Porão. Ele saiu quase 30 anos atrás. Ele nunca foi tão... Tem um vídeo do Galãs Feios com o João Gordo fazendo essa análise. Como que o Brasil, o disco Brasil do Ratos de Porão é atual. E tem um monte de banda muito legal que criticou um monte de coisa que infelizmente continua sendo relevante até hoje. Porque a gente continua cometendo os mesmos erros. Tchau, tchau.